E aí, pessoal? Então vamos para a segunda parte da nossa conversa dessa semana, que é, né, estratégias de seleção de variáveis baseadas agora especificamente numa estratégia de significância. Então, né, vamos ver essas estratégias que são para serem usadas com penso. Né? Elas têm um quê de automatização, mas a gente precisa usar sempre ligado, sempre pensando. Então, a significância, né, pode ser usada para selecionar variáveis e a gente faz isso definindo um valor P crítico para a manutenção de variáveis no modelo. É super tradicional que a gente use um valor de 5%. Existe, né, alguma literatura discutindo essa questão do ponto de vista, em especial, se eu estou interessado em controle de confusão, ou seja, se eu estou interessado no efeito, né, vamos dizer, causal de um determinado fator, que eu deva, quer dizer, manter no modelo possíveis fatores de confusão, mesmo que eles não tenham um valor P menor do que 5%. Então, esse efeito de confusão, vamos dizer, residual, que pode estar sendo observado para variáveis, mesmo que elas sejam, vamos dizer, pouco significantes, às vezes esse efeito ainda é perceptível e é frequente que, ao fazer um modelo, né, de análise que seja um modelo causal, que a gente deixe no modelo variáveis com valor P, em geral, né, abaixo de 0,2. O segredo dessa história toda é a gente fazer uma avaliação cuidadosa, criteriosa e ter claro, né, qual é o objetivo desse nosso modelo. Outro passo importante nesse processo é a gente trabalhar com as variáveis uma a uma antes de começar um processo, né, de seleção de modelo, de seleção de variáveis. A gente tem que olhar as variáveis uma a uma, tem que fazer uma análise descritiva, uma análise exploratória, porque as variáveis elas podem ser representadas no modelo de várias formas diferentes. Eu tenho uma variável contínua, ela pode entrar como contínua, eu posso categorizar, eu posso dicotomizar. Eu tenho uma variável que é já categórica, eu posso reagrupar essa variável em menos grupos, né? E juntar grupos que sejam parecidos ou juntar um grupo que seja muito pouco frequente num outro maior. Então isso tem que ser preparado, pensado, antes de sair fazendo seleção de variáveis. Outra coisa a se prestar atenção é que algumas dessas variáveis são muito parecidas. Se eu tenho, por exemplo, no banco, renda total familiar e renda per capita. Se eu colocar essas duas variáveis no modelo, eu provavelmente vou ter problemas. Então, é importante a gente olhar e dizer, bom, qual é a variável que eu vou usar para representar a renda? Qual é a variável que, para mim, no contexto da análise, faz mais sentido? Então, isso é importante fazer. A gente já viu como fazer essa seleção, né, do ponto de vista de estatística, do modelo, dos indicadores de qualidade de ajuste, mas é importante a gente preparar a nossa análise inicialmente, antes de sair fazendo seleção de variáveis de uma maneira mais ampla. Bom, existem três estratégias básicas para essa construção de modelos. A primeira estratégia que a gente vai ver é a que a gente chama de seleção para frente. A gente começa com um modelo vazio e vai encontrar aquela variável que tem a associação com o desfecho mais forte. Inclui essa variável no modelo. Passo seguinte, eu vou, entre aquelas variáveis que ainda não estão no modelo, encontrar a próxima, a que mais reduz a soma de quadrado do resíduo.
Se o valor P dessa variável for maior do que 5%, ou o valor crítico que estiver sendo usado, para. Se não, inclui essa variável e repete o passo 2. Acha a próxima variável que mais reduz a soma de quadrado do resíduo. E eu vou fazendo isso até que eu não tenha mais uma variável que seja significante para ser incorporada ao meu modelo. A outra estratégia que nós temos é a seleção para trás. Nesse tipo de seleção, a gente inclui todas as variáveis candidatas ao mesmo tempo e nós vamos começar, então, a retirar as variáveis que têm o maior valor P. E eu vou jogando fora do meu modelo, primeiro, aquela variável com o maior valor P que tem e recalculo o modelo. Jogo fora a próxima variável com o maior valor P e vou fazendo isso até que não tenha mais nenhuma variável com um P maior do que 5%, né, ou o valor crítico que estiver sendo usado naquele processo, né, e aí eu paro. Então, esse é a seleção para trás. Eu posso também fazer uma estratégia, usar uma estratégia mista, que é uma seleção para frente e para trás, ou para trás e para frente, na verdade é mais comum que a gente faça para trás e para frente. No inglês se chama de stepwise, né, que seria uma seleção passo a passo, né, em que eu posso, quer dizer, tanto começar com o modelo cheio, todas as variáveis, e ir tirando, e a cada vez que eu retiro uma variável, eu vejo se as que estão de fora entrariam no modelo de volta. Ou eu posso fazer ao contrário, eu começo com o modelo vazio, incluo uma variável, incluo uma segunda variável e vejo se agora eu tenho alguma que possa querer sair do modelo usando um critério de significância. Né? E aí eu vou fazendo isso até que ninguém mais entra e ninguém mais sai. Então, veja que são estratégias, né, estruturadas, organizadas, para eu poder descrever o meu processo de seleção de variáveis, dizendo assim, olha, usei, né, um critério sistemático e tal, que chegou neste modelo final que está aqui. Existem procedimentos automáticos para isso. O Stata tem um prefixo, que é o SW, né, do Stepwise, em que a gente define, né, as probabilidades, ou seja, os valores críticos de P, para variáveis entrarem ou saírem do modelo. Esses modelos construídos de forma automática, né, eles são fáceis de fazer, é prático usar isso, mas a gente tem que ter muito cuidado e tem que, né, na verdade, quer dizer, usar estratégias diferentes, fazer, né, análises de sensibilidade para a gente ter certeza que chegou num modelo que faça sentido. Né? Tem que lembrar dessa questão da colinearidade. Se eu deixei lá renda per capita e renda total da família no modelo, é provável que eu vá ter problema numa estratégia automática como essa. Né? E depois tem que ver, bom, qual é a interpretabilidade desse modelo. Vamos ver aqui um exemplo, né, com a regressão linear, usando significância, né, como nosso critério. Então, veja, eu peguei aqui o meu modelo do BDI de novo, com, né, vários preditores. Eu tenho o sexo da criança, a escolaridade da mãe, o score Z de altura para a idade, estimulação da criança, um score de estimulação da criança, número de pessoas na casa, baixo peso ao nascer e o meu IEM, indicador de riqueza. Uso o comando automático do Stata e veja que aqui nós estamos usando dois valores, que é o PE, que é o P de entrada. Então, para entrar no modelo, o P tem que ser 0,45 ou menos.
o P para sair do modelo tem que ser 0,05 ou menos. Ou mais. E aí o que é que o Stata faz? Ele começa com o modelo cheio e joga fora a variável que tem o maior valor P. Então ele tirou o score de estimulação com um P de 0,22. Depois ele tirou o sexo da criança com um P de 0,12. E depois ele tirou o score Z de altura para a idade com um P de 0,10. E sobrou no meu modelo, né, o baixo peso, escolaridade da mãe, número de pessoas e o IEM. Veja, todas as variáveis com um P menor do que 0,05. Tá? Nessa estratégia, as três variáveis saem e não tem nenhuma que entre de volta no processo aí do passo a passo do vai e vem. Vamos olhar, né, uma outra estratégia possível para esse tipo de seleção. O comando vselect, que é um comando que tem que ser carregado no Stata, calcula para nós um conjunto de medidas de qualidade de ajuste, de maneira que a gente pode comparar isso tudo e ver o que acontece. Então, ao rodar esse modelo, esse comando vselect, nós temos o nosso modelo aqui, né, desde o modelo com um preditor só até o modelo com os 7 preditores. E a gente tem anotado aqui, quer dizer, qual desses modelos é o melhor de acordo com cada um desses critérios. Então veja que se eu usar o BIC, que é um modelo muito sensível ao número de graus de liberdade utilizados, eu ficaria com 3 preditores, que são esses 3 aqui, né? Baixo peso, IEM e o número de pessoas na casa. Se a gente usar os critérios, que é o CP do Mallow, lembra? O AIC, ou um AIC ajustado, a gente ficaria com um modelo de 6 preditores, que é esse que está aqui embaixo, que inclui o baixo peso, o IEM, número de pessoas, o score Z de altura para a idade, escolaridade da mãe e sexo, e sairia só o score de estimulação. Pelo R quadrado ajustado, veja, eu ficaria com o modelo com tudo. Então veja que diferentes critérios me dão diferentes respostas, e é por isso que a gente tem que pensar. Agora, veja que interessante. Se ao fazer a minha seleção baseada em probabilidades, que me deu o modelo, né, o meu modelo escolhido foi esse aqui de 4 preditores, com o baixo peso, o IEM, número de pessoas e a escolaridade da mãe. Se eu usar como o P crítico 0,2 em vez de 0,05, o que vai acontecer? O meu modelo, né, final determinado por significância vai ficar igual a este modelo aqui, com 6 preditores, que foi o indicado pelo CP e pelo AIC. Então, veja que, né, a gente tem diferentes critérios, diferentes respostas, e a gente tem que saber lidar com isso e saber, bom, eu estou fazendo uma análise, uma modelagem com este objetivo aqui, e para este objetivo, né, a melhor coisa para mim é garantir, por exemplo, um controle residual de confundimento, então eu vou aceitar mais preditores no meu modelo, ou não, eu quero fazer um modelo preditivo super econômico e eu quero o mínimo de preditores possíveis. Bom, de repente eu vou ficar só com 3 preditores aqui, como está indicando o BIC, ou com 4 preditores, como indicou a nossa análise baseada em
significância usando um valor crítico de 5%. Então veja que esse processo de seleção de variáveis, né, de seleção de modelos, ele está diretamente ligado o objetivo, está diretamente ligado ao meu modelo conceitual. Né? Eu posso ter um modelo conceitual causal, que a gente frequentemente usa, eu posso ter um modelo conceitual que é simplesmente eu quero o modelo mais econômico possível para predizer o meu desfecho. Então veja que se eu estiver usando um modelo conceitual causal, na nossa estratégia mais tradicional de análise, né, isso não é no contexto dos DAGs, o que a gente faz tradicionalmente é o seguinte: eu tenho um modelo conceitual que tem vários níveis causais. A lógica é, a variável que entrou num nível mais distal de causalidade, ela não sai mais. Então, eu não vou usar aquela lógica do entra e sai, eu vou usar uma lógica que é entrou, não sai mais. Eu vou selecionar variáveis nível por nível, eu não vou pegar e começar com tudo junto. Eu vou começar com as variáveis de um determinado nível causal e fazer a minha seleção de variáveis ali. Tá? E de novo eu vou ter cuidado com essa questão da colinearidade para não me atrapalhar com essa coisa do modelo. Aqui eu tenho um esquema de modelo conceitual, né? Por exemplo, eu tenho lá no nível 1, no nível mais distal de causalidade, a idade, o sexo, a renda, né? Aquela coisa dos determinantes macro. No nível 2 eu tenho coisas como fumo, atividade física, sei lá, dieta. O que esse modelo, né, implica é que dentro de um nível eu tenho uma possibilidade de confusão entre essas variáveis aqui. Quer dizer, idade, sexo e renda podem ser fatores de confusão um para o outro. Agora, eu vou ter uma parte desse efeito aqui, sei lá, da renda, que pode ser mediado pela atividade física. Então a gente sabe, por exemplo, que gente mais rica faz mais atividade física e que quem é mais rico e faz mais atividade física tem menos, sei lá, obesidade ou hipertensão. Mas eu também tenho um efeito direto aqui dessas variáveis do nível 1 sobre o desfecho, que não são, quer dizer, necessariamente esse efeito não é mediado por essas variáveis do nível 2. Então, assim, a ideia desses modelos é essa. Então, eu vou construir o meu modelo a partir dessa lógica e vou selecionar quais são as variáveis aqui do nível 1 que são importantes. Ficou, sei lá, idade e renda. Depois eu coloco aqui atividade física, dieta, não sei o quê. A idade perdeu a significância, ela não sai mais do modelo, ela continua lá, porque essa variável é uma variável que já, né, eu vi que é importante. E o que sobrar de efeito para ela vai ser esse efeito direto aqui, que não passa pela mediação das variáveis do nível 2. E por aí vai. Né? Então, essa é a lógica geral de usar um modelo conceitual na construção de um modelo analítico. Né? Bom, e sem modelo conceitual, posso trabalhar? Pode, claro. Né? Frequentemente isso acontece no caso de modelos preditivos em que eu quero o menor modelo, o modelo mais econômico para predizer o meu desfecho. Então eu não preciso de um modelo conceitual. Tá? Os modelos conceituais, eles são especialmente úteis, né, em análises causais, em que eu quero entender quem é que determina, quem é que mediu o efeito, etc. e tal. E cada vez mais eu acho que é, né, momento da gente pensar em modelos focados, construir, né, um DAG, ou um GAD em português, um gráfico acíclico direto, que a gente possa usar como guia para a nossa análise. Bom, resumindo essa história,
para cada nível do nosso modelo conceitual, a gente, né, pode no início fazer uma matriz de correlação entre o desfecho e preditores, ou entre os resíduos e os preditores, se eu já tiver num nível que não seja mais o nível 1. Olhar essas correlações, se eu tiver variáveis altamente correlacionadas, lá em cima, né, 0,90, 0,95, eu vou escolher aquela que melhor se ajusta para colocar nesse modelo. Usando essas variáveis pré-selecionadas, eu uso uma estratégia de seleção para trás, né, dou uma olhada nesse resultado, faço um diagnóstico rápido e vou repetindo isso para cada nível do meu modelo conceitual, e lá no final, na hora que eu chegar e estiver satisfeito com, né, as variáveis que foram selecionadas, eu vou fazer um processo de diagnóstico de um modelo mais detalhado, coisa que nós vamos ver como é que funciona mais para frente no curso. Pessoal, é isso. Isso encerra a nossa conversa da semana. São conceitos e estratégias super importantes para quem quer usar bem, né, essa super poderosa ferramenta que é a modelagem estatística. Então, bons estudos, bom trabalho para vocês. Até!